Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina de geotecnia ambiental. No nosso último vídeo, nós falamos sobre o comportamento dos poluentes orgânicos nos meios porosos, e aí entendemos meios porosos como sendo o nosso sistema trifásico solo, ar e água. No vídeo anterior, nós falamos sobre algumas fases em que o componente pode se apresentar. Falamos sobre ele se apresentando na fase residual, na fase livre, e começamos a falar das interações dele com a fase ar, falamos da fase ar dissolvido, que vai ser interessante para a extração de vapores. E neste vídeo, vamos dar continuidade e encerrar falando da fase dissolvida e da fase adsorvida. Então, para a gente falar da fase do poluente que se dissolve na água subterrânea, então nós estamos falando da interação entre solo e água. Nesse caso, nós estamos falando da interação entre o nosso poluente, no caso, e a água, que neste caso é a água intersticial, que é a água que está nos poros do solo, ou melhor, também a água subterrânea. E vamos trabalhar com o conceito de solubilidade. Solubilidade nada mais é do que a maior concentração de um determinado químico numa quantidade definida de água pura, pessoal. Então, refere-se à máxima concentração de um composto químico que se dissolve em uma quantidade de água. Quanto maior for a quantidade de material que eu conseguir dissolver em água, neste caso, maior é a solubilidade deste material. E a solubilidade, ela tem duas características interessantes. Na verdade, três. A primeira, nós temos taxas de diluição de 1 até 100 mil miligramas por litro. O que quer dizer isso? De componentes de baixíssima solubilidade a componentes de altíssima solubilidade. E esta solubilidade é influenciada por duas grandezas muito importantes: a temperatura, que vocês estão vendo, e o pH. Então, faixas de temperatura, temperaturas maiores ou menores, vão interferir na forma com a qual o nosso poluente ou a mistura de poluentes vai se dissolver ou se comportar. E o pH, idem nessa questão. Isso vai, inclusive, interferir e vai ser interessante, no nosso caso de poluição, para trabalhar com aqueles compostos que nós julgamos altamente solúveis. Bom, e algumas características. O que é importante da gente entender dos compostos que têm alta solubilidade em água? Primeiro, ele tende a ser fracamente adsorvido. O que quer dizer isso? Adsorvido, pessoal, a gente vai ver no próximo tópico, é a característica em que o poluente ele se adere à superfície de um determinado material. Nesse caso, as partículas sólidas. Então, neste caso, um poluente que tem uma alta solubilidade em água, ele tem baixíssima adsorção, ou seja, ele não vai ficar retido na matriz do solo e vai ficar basicamente na fase intersticial, na água intersticial, ou seja, tecnologias de bombeamento e tratamento resolvem grande parte dos problemas aqui de remediação. Bom, como ele é dissolvido ou tem alta solubilidade, é claro que ele vai tender a migrar para o lençol freático. Tende a ser fracamente solubilizado, porque ele tem maior afinidade com a água, ele é mais solúvel. Então, aqui nós não teremos presença de... não teremos grandes problemas com a geração de vapores. E tende a ser mais rapidamente degradado também, por ser mais solúvel. Se ele é mais solúvel, ele também é mais facilmente assimilável por micro-organismos, tá? Então, entendo isso. E, em contrapartida, nós temos um grande problema, que quanto maior for a solubilidade, quer dizer que mais fácil e maior tendência de migrar para a água subterrânea, maior vai ser a mobilidade desse componente. Então, componentes com maior solubilidade tendem a gerar plumas de maior extensão. Então, vejam aqui um exemplo. Isso se aplica em solubilidade tanto para os componentes de baixa densidade, como os LAPLs, como os DNAPLs. Esse é um conceito que pode se aplicar. Se um for mais ou menos solúvel que o outro, isso vai interferir diretamente na quantidade de água solúvel. E a fase dissolvida, ela vai estar diretamente relacionada
com qualquer uma das outras fases. Por exemplo, se a fase dissolvida ela for baixa, né, ou fraca, isso quer dizer que nós teremos uma maior propensão de geração de componentes na fase vapor. Podemos ter uma fase livre formando, né, tanto que seja um componente de baixa densidade ou de alta densidade. E também vai ser diretamente relacionado com a fase residual atuante, porque isso vai depender das características de solubilidade do meio. Então, a fase dissolvida, ou melhor, a solubilidade do nosso poluente, ela vai praticamente comandar a distribuição dele em suas fases livre, residual, ou vapor, dissolvida ou adsorvida. Então, é bem interessante a gente ter esse conceito aqui. Quando a gente fala em solubilidade, é interessante também abordar os conceitos do que seria uma solução saturada, o que seria uma solução insaturada e uma solução com saturação de fundo, né, ou com formação de precipitado. Nesse caso, né, vamos verificar aqui essa figurinha da direita. Né? O que vocês estão vendo? Uma pequena concentração, né, de soluto que eu vou adicionar a um determinado solvente, nesse caso, e toda essa concentração foi dissolvida, neste caso, mas há a possibilidade de dissolver mais material. Essa solução é chamada de uma solução insaturada. Quando eu consigo atingir o máximo de saturação, né, desse solvente, ou talvez dessa mistura, com a adição de um determinado soluto, eu tenho uma solução saturada. Então, a solução saturada, ela é quando eu atinjo a capacidade máxima de dissolução de um determinado soluto, neste caso, utilizando um determinado solvente. Então, fica aqui a diferença entre que é insaturado e saturado. E aí nós temos duas situações particulares. Uma, né, geralmente é falado muito na química, que são as soluções ditas supersaturadas, que não estão exemplificadas aqui. A solução supersaturada é quando eu consigo diluir ou solubilizar mais soluto do que é permitido. Então, por exemplo, se eu pegar este material aqui, que já está na solução, na solubilidade máxima, e, por exemplo, agitar ele e aumentar a sua temperatura, eu vou conseguir aumentar a quantidade de soluto que eu vou conseguir dissolver aqui. Nesse caso, eu estou dissolvendo uma quantidade de soluto a mais do que é permitido. Isto configura a chamada solução supersaturada. Então, veja, para que a solução seja supersaturada, eu tenho que dar um gatilho, né, um adicional, que seja pelo aumento da quantidade de energia, né, que no caso vem pela temperatura, ou pela agitação do mesmo. E temos um segundo ponto em que, quando a gente passa da quantidade de soluto adicionado aqui, que é capaz de dissolver sem colocar nenhum mecanismo de agitação, esse material forma, né, um precipitado, e na verdade, que configura como um excesso de material depositado no fundo, que nós chamamos de precipitado. Ou seja, esse material que se forma no fundo aqui, ó, no caso de um soluto immiscível, é nada mais, nada menos que o exemplo do excesso de material que o solvente ou a solução não foi capaz de dissolver. E isso acontece com o nosso poluente. Esse precipitado, pessoal, nada mais é do que a nossa fase livre. Esta fase livre que a gente vê aqui, geralmente no fundo, com os DNAPLs, e no topo pelos LAPLs, são estes precipitados, indicando que há muito mais poluente, ou melhor, muito mais soluto, do que a capacidade da água em diluir o mesmo. Então, só para vocês entenderem que esses conceitos da química básicos, eles se aplicam aqui, né, nas águas subterrâneas também. Bom, e temos aqui, né, um grande paradigma, né, uma grande importância, que é a questão da solubilidade, né, e das substâncias em si.
A solubilidade, pessoal, ela vai definir para nós dois compostos muito interessantes. Primeiro, nós temos os compostos hidrofílicos. O que é filia? Filia é, né, quando a gente fala hidrofilia, significa afinidade. Então, nós temos compostos que têm afinidade com a água, hidrofílico, e temos os compostos hidrofóbicos. Fobia é o quê? Medo, né? Ou seja, que não interagem com a água. Então, nós temos compostos, em um português bem claro, que têm uma afinidade, ou melhor, se dissolvem em água, e outros que são praticamente immiscíveis. E nós vamos trabalhar com isso utilizando a solubilidade. Quanto maior for a solubilidade, maior a afinidade com a água e maior a tendência dele ser hidrofílico. E como nós vimos, maior será a sua mobilidade em campo. A pluma ela tende a se alastrar mais, tanto em termos de área quanto em termos de profundidade. Lembrando que em termos de profundidade, isso vai depender da densidade do nosso poluente. No caso de componentes orgânicos, o que vai definir, pessoal, é a molécula que está entrando no meio. Neste caso, como são componentes orgânicos, e aí vamos pegar os hidrocarbonetos que vocês estão vendo aí, o que vocês observam? Nessa coluna nós temos a fórmula e aqui a sua solubilidade, considerando uma temperatura constante de 25 graus. Tá? O que vocês observam? Quanto maior for, né, a cadeia do hidrocarboneto, menor será a sua solubilidade. Essa setinha aqui não é no intuito de dizer que está aumentando, não, tá? É só para falar que isso aqui é a solubilidade. Vejam, se a gente pega o benzeno, olha aqui, vamos pegar o benzeno, 1.780 miligramas por litro. Essa é a solubilidade do benzeno. Ao passo que nós temos aqui, ó, vamos pegar aqui o antraceno, com a solubilidade de 4,5 vezes 10 a menos 2 miligramas por litro. Então, vamos comparar esses dois aqui e olha o que a gente vai ver. Esse aqui é muitas vezes superior em termos de solubilidade, o benzeno em relação ao antraceno. Mas aqui a gente está saindo de uma molécula que tem 6 carbonos e 6 hidrogênios, passando para uma molécula que tem 14 carbonos. Ou seja, uma molécula extremamente o quê? Hidrofóbica. Então, a gente pode falar que o benzeno tem uma maior afinidade com a água que o antraceno. Então, isso a gente pode deixar claro aqui. E só para vocês terem uma ideia de comparação, tá? O sal de cozinha, né? Porque vocês podem pensar assim, poxa, benzeno tem 1.780 miligramas por litro. O sal de cozinha tem 36 gramas por litro. A solubilidade do sal de cozinha, que é o nosso NaCl. Tá? Então, veja só, 36 gramas por litro. É muitas vezes superior. Só para mostrar para vocês que o benzeno já tem uma solubilidade muito baixa em água. Ele não é uma molécula polar. Mas se a gente não apresenta esses dados aqui, dá a entender que o benzeno é muito solúvel em água, e na verdade não é. Bom, e pegando então, né, se a gente pegar assim o topo da tabela e o mais baixo da tabela, então pegamos o benzeno, 1.780 miligramas por litro, e o de benzeno AH, né, que é aromático antraceno, 5 vezes 10 a menos 4 miligramas por litro. O que nós vamos verificar? Suponha, né, primeiro, que a análise no laboratório indica a concentração de 10 miligramas para todos os componentes listados. Então, para fins de comparação, vamos considerar que nós temos 2 sítios contaminados, né? Vamos pensar assim. Esse aqui tem 10 miligramas, né, na água subterrânea de benzeno, e esse aqui também tem 10 miligramas por litro de benzeno. Veja que a concentração é a mesma, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que, como o benzeno ele é mais hidrofílico do que o dibenzeno, ele vai tender a solubilizar mais. Então, sua pluma de contaminação
será maior do que o de benzeno. Em resumo, é isso que nós estamos falando aqui. E extremamente importante que nós analisemos também a interação entre a substância e a temperatura em graus Celsius. Então, vejam aqui, nós temos várias substâncias. Vejam que aqui nós temos substâncias o quê? Puras. E vou pegar aqui para vocês, um exemplo aqui, ó, o nitrato de chumbo. Ó. Vou pegar ele porque ele está linear. Então, vejam, à medida que a temperatura aumenta, o que acontece com o nitrato de chumbo? A solubilidade dele em água, né? Vou tentar desenhar aqui em cima dele. A solubilidade dele em água aumenta. Observando isso aí, né? Então, é isso que acontece. Ao passo que, dependendo do tipo de substância e da sua relação molecular, nós temos solubilidades das mais diversas possíveis. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar o nitrato de potássio aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Veja que quando a gente sai do 20 graus, né? Vamos pegar aqui de 30 graus, de 20 graus aqui, a gente está mais ou menos aqui, ó, com uns 28, né, gramas de solubilidade aqui, né, na casa dos 28. Quando a gente vai aí para os 40 graus, nós já estamos lá com mais de 60. Então, a gente praticamente dobra a solubilidade, né, no caso aqui, do nitrato de potássio, o que é bem interessante nesse caso. Então, a temperatura, o que ela faz? A temperatura faz com que as moléculas se agitem e isso aumenta as interações soluto-solvente. Então, a temperatura, sempre que a gente falar de fase dissolvida, nós vamos ter que fazer uma relação com a temperatura. A temperatura vai ser muito importante nesse caso. Mas vejam que aqui nós estamos trabalhando com substâncias puras. E quando a gente fala em compostos orgânicos, aí o exemplo é a gasolina, é uma mistura de compostos. E aí vem a pergunta, como que nós vamos falar da mistura da gasolina, sendo que ela é uma mistura de vários desses componentes? E existe uma forma para isso. Nós trabalhamos com o conceito de solubilidade efetiva, definido como sendo a máxima concentração para um determinado composto em uma mistura. Então, nós vamos ter vários componentes e cada um deles vai ter a sua parcela expressa pela chamada solubilidade efetiva. A solubilidade efetiva vai levar em consideração quem? A solubilidade efetiva é esse SE índice I, onde esse I, no caso, vai ser a substância do nosso interesse. Ele vai ser função da fração molar, que nós vimos no vídeo anterior, né, do produto fração molar, vezes Na verdade, né, ficou errado aqui, eu vou corrigir na hora que vou colocar para vocês. A solubilidade da substância em seu estado puro, tá? Ficou aqui P elevado a zero, mas aqui é SI, que seria a solubilidade da substância em seu estado puro. Se a fração molar dela for maior, ela vai exercer um peso maior na solubilidade específica. Tá? Lembrando aí, né, como é que a gente calcula a fração molar. Se tiver 3 substâncias, nós teremos a substância N1, N2 e N3. A fração molar de 1 é igual a número de mols de 1 dividido por N1 mais N2 mais N3. É isso que a gente está mostrando aí. Quem não lembra o que é fração molar, pode voltar no vídeo que a gente explica passo a passo o que vem a ser isso. E, pessoal, isso é muito importante, ó. Eu consigo, então, a partir da fração molar e da solubilidade do componente Si, então, suponhamos que esse aqui seja o benzeno, esse aqui seja o tolueno e esse aqui seja o xileno. Então, eu consigo determinar, olha, tem a fração molar de benzeno, a fração molar de tolueno e a fração molar de xileno. E tenho, justamente, a solubilidade efetiva de cada um deles, seus componentes, desses componentes puros. Eu posso calcular a solubilidade efetiva de cada substância na mistura. Como dizem alguns alunos, é como se fosse uma regra de 3, basicamente, tá? Basicamente, mas não levem isso ao pé da letra. E, pessoal,
Este conceito de fase dissolvida, ele vai ser muito, mas muito importante para um processo de transporte de poluentes que é a chamada difusão. O que vocês estão vendo nesta figurinha da esquerda, e depois nós vamos retomar, é nada mais do que, imagine que esse ponto preto seja uma gotinha de um petróleo, de um contaminante orgânico, e o que ele vai fazer? Quando você adiciona uma determinada substância em um meio aquoso, aqui no caso, a concentração aqui deste poluente no centro da gota, ela é altíssima. O que vai acontecer? Né? Imagine que você pingou uma gota de óleo num copo com água. Essa gota, no instante que ela cai, ela está com esse poluente, no caso, nosso óleo, concentrado nesse ponto. Então, está num ponto em que a concentração aqui é altíssima. Por um processo perfeitamente natural, a tendência é que esse material tenha a sua concentração distribuída de forma homogênea ao longo da mistura. Este processo é chamado de difusão. Então, a concentração, vocês estão vendo aqui esse raiozinho aqui, essas setinhas, mostrando que a concentração, que o poluente, ele vai se esparramar pelo meio, mas sem nenhuma forma de ação mecânica. Simplesmente, na difusão, o transporte de poluente, ele acontece pela diferença de gradiente de concentração. Estou saindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Da mesma forma, ó, nós vamos ter fase residual aqui e fase dissolvida. Claro que na hora que entrarmos nisso com água subterrânea, vamos ter umas outras variações de processo. Mas aqui é só para ficar o gancho que isso vai ser muito importante para os transportes de poluentes. Então aqui a gente termina a parte da fase dissolvida. E temos a fase adsorvida, né, que vem do processo de adsorção, né, da etapa de adsorção. Não confundir com absorção, que é diferente. A adsorção está relacionada com superfície. Neste caso, o poluente ele fica aderido na superfície, né, do solo, no caso, que vai ser o nosso meio poroso. Então, se vocês pegarem aqui o grão de solo, que eu vou apresentar aqui de vermelho, a substância, ela vai se aderir, vou pegar uma outra cor aqui, à superfície desse grão. Então, é um processo perfeitamente o quê? Superficial. E a adsorção, né, como eu falei para vocês antes, a gente mede isso a partir de determinados parâmetros. Na fase dissolvida, nós falamos do parâmetro de solubilidade para indicar, né, se uma substância tinha maior afinidade com a água, se ela podia passar com maior facilidade, enfim. Na fase dissolvida, nós vamos utilizar o coeficiente de distribuição, também chamado por alguns autores de coeficiente de adsorção. O que é esse coeficiente de distribuição? E para fazer essa analogia, eu vou utilizar esse desenho aqui da esquerda para explicar para vocês. Nós temos aqui, ó, duas fases separadas. O solo, vamos imaginar um solo seco, sem água presente, e temos uma fase com solução no recipiente, com um contaminante aqui dissolvido em água. Vamos pensar que seja óleo aqui, dissolvido aqui nesse material. Dissolvido, tá? Não tem sobrenadante. Vou pegar esse solo e vou adicionar aqui, ó. Vou simplesmente jogar o solo dentro dessa mistura. Vou ter a formação de uma mistura heterogênea, duas fases, uma e duas, de modo que, o que vai acontecer? A concentração de poluente aqui, ó, nesse primeiro estágio, que eu chamei aqui de C1, ela vai ser diferente do que no estágio agora, né? O primeiro, vou chamar aqui de estágio A e estágio B. A concentração dissolvida vai ser menor. O que eu quero dizer com isso? Pelo efeito, pela simples adição do solo, uma parte desse poluente ou dessa substância já vai ficar retida aqui na matriz do solo. De modo que as concentrações C1 e C2, elas serão diferentes. E
esse material que vai ficar retido no solo vai ser retido por processos de adsorção. E aqui só eu vou apagar para vocês verem. A fase adsorvida, pessoal, depende muito da concentração de matéria orgânica que está presente no solo. Principalmente pela extensão das cadeias de carbono. Nós estamos falando aí de compostos orgânicos, lembrem sempre disso. Então, matéria orgânica vai ter afinidade com o composto orgânico. Quanto maior a fração de matéria orgânica, maior vai ser a capacidade desse solo em reter este poluente. Bom, e olha só que interessante também que foi observado, né, e aí o coeficiente de distribuição entra com uma importância. Né? O coeficiente de distribuição, a partir de análises de experimentos, verificou-se que quanto maior for a concentração do composto na fase solvida, que aqui nós chamamos de CW, maior vai ser a concentração do composto na fase sólida, que nesse caso é o solo, né? E isso segue uma relação, o quê? Linear, como vocês estão vendo aqui. A inclinação desta reta gera um coeficiente. E quem que é este coeficiente? Nada mais é do que o nosso KD, que é o nosso coeficiente de distribuição. Em resumo, né? Quanto maior for a concentração do poluente na fase aquosa, maior será também a concentração do poluente na fase adsorvida. Bom, o KD, pessoal, já que ele é uma constante, desculpem, ele vai depender de cada substância, né? Então, vejam aí, olha só, nós temos diferentes coeficientes aí de distribuição. Essa figura mostra para nós três, o diclorobenzeno, o tetracloroetileno e o tetracloreto de carbono. O que vocês estão observando? Que, por exemplo, numa concentração, vamos pegar aqui, de 10 microgramas por litro, das três substâncias, qual deles vai ter a maior concentração na fase adsorvida? Nesse caso, se vocês rebaterem aqui nas curvas, vocês vão achar que será o... vou pegar aqui um ponto aqui na curva, na reta, desculpem aqui, seria este ponto aqui, seria o nosso diclorobenzeno. Se vocês pegarem pela inclinação da reta, ele vai ser o que tem a maior inclinação, então ele é o que tem o maior coeficiente de distribuição. Então, o coeficiente de distribuição, ele nos dá uma medida de quem é, né, no caso, aquele que gera uma maior partição água fase adsorvida na superfície do solo. Então, ele é uma medida também de compostos hidrofílicos e hidrofóbicos na superfície do material. Né? Ao passo que a hidrofilia, né, a afinidade com a água, é medida pela solubilidade, isso aqui é medido pela solubilidade, o composto hidrofóbico, ele é medido pelo coeficiente de distribuição. Então, quanto maior for KD, aqui no caso, coeficiente de distribuição, mais hidrofóbico e maior a tendência de ficar retido no solo. A fase adsorvida, como ela fica presa no solo, a sua mobilidade é baixa. Ao contrário, nós vimos que quando a solubilidade é alta, a mobilidade é alta. Porém, remover fases adsorvidas é um grande problema. E outras formas da gente trabalhar também, e a gente utiliza muito isso em laboratório, além do coeficiente de distribuição, para fins de adsorção, nós trabalhamos com dois coeficientes muito importantes. O primeiro deles é o coeficiente de partição água-octanol, que nós utilizamos aqui, né, essa sigla, né, coeficiente KOW, O de octanol e W de water, né, do inglês água. Ele é uma análise, basicamente, de hidrofobicidade. O que nós fazemos? Pegamos a nossa solução, na verdade, o nosso poluente, e vamos preparar, né, uma solução na qual nós vamos adicionar esse poluente a duas misturas. Na verdade, a dois solventes. Um vai ser a água e o outro vai ser, né, o octanol. No caso aqui, o octanol. Esse poluente,
ele é adicionado, não é, na mesma concentração. Por exemplo, 10 microgramas por litro. Eu adiciono isso, por exemplo, vamos supor que a 1 litro de água e a 1 litro de octanol. Na hora que eu adicionar, uma parte desse componente ou toda vai interagir com essas misturas. Deixando claro, eu tenho duas soluções aqui. E aí depois, né, eu vou medir em qual delas a concentração da substância é maior. Se a concentração da substância, e vai ser formado justamente isso aqui, ó, nós teremos uma fase dissolvida, substância octanol, e também uma outra solução, fase dissolvida, água poluente, nós vamos verificar em qual das duas substâncias o poluente, né, teve a maior afinidade. Então, nós temos a concentração da substância no octanol e a concentração da substância na água. A relação entre elas é o nosso coeficiente de partição água-octanol. De modo que, se o coeficiente, né, a concentração da substância no octanol é maior que na água, vamos colocar aqui, quer dizer que ele tem uma maior afinidade com o octanol. Né? Bom, isso quer dizer o quê? Quanto maior for o coeficiente K, se ele tem maior afinidade com o octanol, quer dizer que ele é mais hidrofóbico, porque ele tem mais afinidade com o octanol do que com a água. Maior K, maior a hidrofobia. Se maior a hidrofobia, menor a sua interação com a água, certo? E nós temos como limite, né, entre materiais hidrofóbicos e hidrofílicos, o coeficiente de 10, né, a quarta aqui no caso. Se nós temos, ó, coeficientes com coeficiente maior que 10 a quarta, são hidrofóbicos, né? E menor que 10 a quarta, nós temos componentes hidrofílicos. Tá? Basicamente é esse o nosso limite aí. Bom, considerando ainda, né, o nosso coeficiente de partição água-octanol, vocês vão pensar assim, poxa, mas para que eu vou usar isso? Eu já tenho o coeficiente de distribuição, por que eu vou usar o coeficiente de partição água-octanol? É aí que vem uma grande medida que é importantíssima. Esse coeficiente, como ele mede a solubilidade em um constituinte orgânico, ele é uma excelente fonte para a gente estimar o potencial de acumulação de um determinado componente orgânico na gordura animal. Ou seja, ele nos dá uma medida do potencial de bioacumulação de um componente orgânico. Isso é de extrema importância. Então, vejam só, quanto maior for o coeficiente de partição água, octanol água, no caso aqui, ó, maior é a tendência de acumulação no meio ou na cadeia. Então, veja, quanto maior for isso aqui, maior é a concentração, né, do componente octanol e maior serão os impactos, né, sobre a biota, sobre o solo, sobre os sedimentos. E, basicamente, né, quanto menor, né, analisando inversamente, menor o coeficiente, maior será a sua solubilidade em água. Bom, exemplos aí de substâncias que têm altos coeficientes de partição octanol-água. O DDT e a dioxina, né, que são componentes de pesticida, o DDT principalmente, e os BCPs, como, por exemplo, o ascarel, que aqui está exemplificado. Bom, para vocês terem uma ideia aí, mais uma vez, quanto menos polar for o composto, maior será a sua tendência de particionar. Em resumo, quanto menos polar, maior vai ser a sua solubilidade em octanol, maior vai ser o seu coeficiente. Então, vejam aqui alguns exemplos. Ó, o DDT e DDE têm relação de 5,7. Então, vamos pegar um exemplo. Se a gente tiver aí uma concentração em octanol água, né, de aqui, vamos colocar 10 microgramas por litro, considerando aí o DDT, que tem o coeficiente de 5,7, qual será a concentração dele na água? Né? Se a gente fizer uma análise rápida aqui,
Vou pegar aqui uma calculadora rápida. 10 dividido por 5,7, nós teremos que a concentração dele na água seria de 1,75 microgramas por litro. Ou seja, ele é muito mais solúvel no octanol do que na água. Ou seja, medida de hidrofobicidade também de tendência à bioacumulação. Vejam que um benzeno já é 2,1. O dieldrin 5,5. Tá? E por aí vai. Então, é uma medida já relacionada a riscos para a saúde humana. E para encerrar este vídeo, nós vamos falar do último coeficiente, que é o coeficiente de partição carbono orgânico, né, que também é conhecido como coeficiente de adsorção em alguns casos para carbono. Ele é muito utilizado em etapas de adsorção. Tá? É uma medida do composto, né, dele ser adsorvido em solos ou sedimentos. E aqui eu vou corrigir um erro. Eu falei que o coeficiente de distribuição era conhecido como coeficiente de adsorção. Então, me desculpem pelo erro aí. Na verdade, o carbono orgânico, partição de carbono orgânico é conhecido como coeficiente de adsorção, tá? É uma medida da tendência do composto ser adsorvido em solos ou em sedimentos. Então, quanto maior for o carbono orgânico, né, o coeficiente de partição carbono orgânico, maior será, né, a possibilidade dele ser absorvido no solo e menor a sua dissolução na água subterrânea. Nós vamos ter uma maior absorção do que uma dissolução. E vejam, né, escalas desses valores. Nós temos aí, quando esse composto ele é menor que 10, são compostos de muito baixa adsorção. E ele pode chegar a valores aí como 10 mil, 100 mil, são compostos de altíssima adsorção. Bom, e como que a gente calcula, né, o carbono orgânico? Vejam, nós calculamos ele através de duas importantes variáveis. O coeficiente de distribuição, que nós já explicamos lá, que é função da quantidade, da concentração no solo e na água. E temos, né, o F, que é relacionado à concentração de carbono no solo. O coeficiente de distribuição, vejam, ele é a relação entre a concentração de carbono orgânico no solo e a partição solo e água. E a gente pode estimar isso, pessoal, da seguinte forma. Nós podemos calcular o carbono orgânico total, como eu estou mostrando, carbono orgânico total, não, desculpe, a partição carbono orgânico solo, a coeficiente de partição de carbono orgânico, pelo coeficiente de partição, né, octanol água, que a gente acabou de falar. Então, nós temos várias relações que estimam aí o coeficiente de carbono orgânico, partição de carbono orgânico, por meio, né, do coeficiente de partição octanol água, sendo mais utilizadas essas duas aqui que eu coloco para vocês. Bom, então aqui mais uma vez, né, o exemplo do coeficiente de partição carbono orgânico solo água, e temos aí, né, algumas metodologias que foram desenvolvidas. Vejam aqui, nós temos basicamente 4 metodologias, e sendo utilizadas para alguns grupos de pesticidas, né, outros para alguns hidrocarbonetos poliaromáticos, desculpa. Então, isso aqui é bem utilizado na literatura. E vejam aqui como exemplo, né, alguns coeficientes de partição carbono orgânico solo-água, ou seja, migração do carbono orgânico do solo para a água, de algumas substâncias. Se vocês pegarem aqui, olha só, o DDT tem esse coeficiente da ordem de... Vamos pegar a média aqui, né? Average, mínimo, máximo... Na média aqui do DDT de 792. É um coeficiente altíssimo aqui. Temos aqui, ó, o benzopireno de 1166. Então, mostrando para vocês que ele tem uma grande partição carbono orgânico solo-água, indicando que ele tem uma facilidade muito grande de ser adsorvido. Então, se vocês pegarem, por exemplo, ó, vamos pegar os primeiros, seria o Aldrin, né? Veja que o Aldrin está na casa aqui dos 48. Então, pouco, né, adsorvido, seria essa aqui.
Se a gente pegar já o benzopireno, já na ordem de 1.100, então já tem fortemente, né, adsorvido no caso. Então, vejam que esse coeficiente, ele é muito indicado muito útil para indicar a fase de adsorção utilizada. Bom, e aí, né, só exemplificando, né, nós falamos do coeficiente carbono orgânico no solo e temos, né, a sua expressão em relação ao carbono orgânico no solo e a partição carbono orgânico. Ou seja, o coeficiente de partição carbono orgânico solo-água, né, o KOC, ele é a função da quantidade de matéria orgânica no solo, que vai interferir diretamente no coeficiente de distribuição. Então, lembram lá quando eu falei do coeficiente de distribuição, que a matéria orgânica era importante? É justamente por isso aqui. A gente consegue estimar a quantidade de matéria orgânica de acordo com a granulometria do solo. Por exemplo, o solo silto-argiloso, né? Nós conseguimos estimar um solo arenoso, né? Então, nós conseguimos estimar isso. De modo que a gente tem que ter? Que quanto mais fino for o solo, vejam que as concentrações de matéria orgânica, elas são maiores. Isso é muito importante. Com base no que nós falamos, o que nós vimos aqui? Né? Que os coeficientes, e aí nós temos coeficiente de partição, que nós acabamos de falar, carbono orgânico água, coeficiente de partição octanol água, nós temos coeficiente de distribuição, a gente tem solubilidade, nós temos, no vídeo anterior, pressão de vapor. Essas variáveis, elas vão indicar para nós em qual das fases o componente vai ter uma preferência. Então, se a pressão de vapor dele for alta, quer dizer que ele tem uma preferência, ou ele vai ser facilmente passado, vai passar facilmente da fase líquida para a fase gasosa. Então, vapor vai ser um problema. Se o seu coeficiente de partição carbono orgânico água é alto, quer dizer que ele vai ser facilmente absorvido à superfície do solo. E aí o nosso problema maior vai ser tirar esse material da superfície, né, dos grãos do solo. Se a solubilidade é muito alta, nosso problema já vai estar relacionado à água intersticial ou água subterrânea. E aí tecnologias de bombeamento e tratamento são mais interessantes. Então, vejam, nessas duas aulas que nós tivemos, o nosso objetivo aqui foi só falar para vocês que, de acordo com a natureza da substância, ela pode se ligar a uma fase ou outra mais facilmente. Mas, por causa da natureza da substância e por causa do perfil poroso do solo, ele geralmente vai estar nas três. Porém, em uma mais do que em outras. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre como esses poluentes, agora que eles têm uma fase específica, como que eles são transportados da região A para B. Até então, nós falamos de como esses poluentes se aderem às superfícies do meio poroso. Mas nós não falamos ainda como que as plumas de contaminação se propagam. E este é um assunto para a nossa próxima aula. Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro.